Duas potências nucleares estiveram a poucos minutos de entrar em combate aberto, depois que o capitão de um submarino russo da classe Oscar II tomou uma decisão de ataque às 347 horas, enquanto estava em uma missão regular. O capitão ordenou que 2 enormes torpedos tipo 65 fossem disparados contra o que ele pensava ser um grupo de combate de porta-aviões americanos nas profundezas das águas turvas do Japão. No entanto, relatórios de inteligência revelaram uma realidade surpreendente. O evento naval mais grave desde a crise dos mísseis de Cuba ocorreu quando operadores de sonar russos confundiram um navio de carga básico com um cruzador de bilhões de dólares. A guerra submarina foi irrevogavelmente alterada pelo que aconteceu depois. O projeto mais temido de Moscovo para destruir porta-aviões é o submarino russo da classe Oscar II, que quase iniciou um conflito global. Grupos de tarefas navais americanos inteiros podem ser afundados num único ataque coordenado por este caçador nuclear, que se estende por 154 metros, nas águas escuras do Pacífico. O Oscar II foi construído nos últimos anos da Guerra Fria, com o objetivo expresso de destruir superporta-aviões americanos com torpedos destrutivos, tipo C-65, e grandes mísseis de cruzeiro, P-700 Granit. De acordo com a doutrina submarina russa, as forças navais americanas devem ser abordadas furtivamente. Alvos de alto valor são identificados usando inteligência de satélite e sofisticados sistemas de sonar, antes que um ataque inesperado ocorra. Os estrategistas navais russos vêm planejando atacar esse perfil de alvo específico há décadas, e a tripulação do Oscar II observava que seus instrumentos mostravam ser um porta-aviões da classe Nimitz, cercado por contratorpedeiros de escolta. No entanto, erros fatais na identificação dos alvos levaram a uma catástrofe que nem Washington nem Moscovo tinham previsto. Devido à forte pressão e à má visibilidade, os operadores de sonar russos confundiram as leituras do radar de um navio de carga americano de grande porte com o sinal revelador de um porta-aviões movido a energia nuclear. Os enormes tanques de combustível e contentores de carga do navio de abastecimento produziam sombras acústicas que se assemelhavam à complexa arquitetura interior de um super porta-aviões. De acordo com avaliações dos serviços secretos, os comandantes dos submarinos russos têm estado sob crescente pressão para mostrar que são capazes de lançar um ataque agressivo contra as tropas navais americanas que se encontram nas proximidades das águas russas. Este ritmo operacional, juntamente com o equipamento de sonar envelhecido e o declínio dos padrões de treino naval russo, tornou os erros de pontaria graves praticamente inevitáveis. Os torpedos tipo 65 do submarino russo estão entre as armas não nucleares mais devastadoras já utilizadas por uma marinha em qualquer parte do mundo. Concebidos especificamente para perfurar a blindagem do casco dos porta-aviões americanos e explodir dentro dos hangares carregados com combustível de aviação e munições, cada torpedo transporta uma ogiva convencional de 450 kg que pode dividir totalmente enormes navios de guerra ao meio. Quando os torpedos russos entraram no oceano e miraram os navios vizinhos, o USS Curtis Wilbur, um contratorpedeiro com mísseis guiados da classe Arleigh Burke, foi a principal plataforma de resposta americana. Com seus poderosos sistemas de defesa e detecção construídos expressamente para combater ameaças submarinas como a iminente invasão russa, este navio de última geração serve de base para a projeção do poder naval americano. Os sinais dos torpedos que se aproximavam foram instantaneamente captados pelo equipamento americano Aegis Combat System, que utiliza sofisticados conjuntos de sonares para monitorizar simultaneamente ambientes acústicos subaquáticos ao longo de centenas de quilômetros quadrados. Segundos após o lançamento, o sistema de sonar AEN ESQS-53C do contratorpedeiro e os sensores rebocados atrás do navio conseguiram calcular a posição e a distância exatas de ambos os torpedos. As medidas defensivas de emergência tomadas pela tripulação do Curtis Wilbur mostram por que é que o treino da Marinha americana ainda é melhor do que o dos submarinos russos. A equipa de engenharia otimizou a potência de propulsão para manobras evasivas. As equipas de controle de danos protegeram os compartimentos estanques, enquanto os sistemas de armamento preparavam contra-ataques com foguetes anti-submarinos e torpedos leves MK-46. Em poucos minutos, helicópteros americanos MH-60R Seahawk, equipados com torpedos extras e sofisticados sistemas de sonar de imersão, decolam do convés de voo do contratorpedeiro para perseguir os submarinos russos que estão atacando. Os comandantes dos submarinos russos têm dificuldade em combater com sucesso os muitos vetores de perigo criados por essas aeronaves, que ampliam consideravelmente as capacidades de guerra antissubmarina americanas, para além do alcance das armas baseadas em navios. Embora essas armas defensivas fossem praticamente inúteis contra as armas lançadas por submarinos contemporâneos, o sistema de armas de curto alcance, Phalanx do contratorpedeiro capaz de disparar 4.500 tiros por minuto, estava pronto para enfrentar qualquer ogiva de torpedo que emergisse da superfície. As capacidades de guerra eletrônica que podem interferir nos sistemas de orientação dos torpedos russos, por meio de operações de interferência direcionadas, foram a verdadeira vantagem americana.
Desde o início do conflito na Ucrânia, a recolha de informações pela Marinha Russa no Pacífico diminuiu drasticamente, deixando os comandantes de submarinos a operar com informações incompletas e frequentemente erradas sobre os movimentos navais dos seus. As sanções ocidentais e as melhorias na segurança operacional tiveram um impacto negativo nas redes de inteligência humana, na inteligência de sinais eletrônicos e nas capacidades de reconhecimento por satélite. A dependência excessiva da Rússia na análise de assinaturas acústicas, em vez da confirmação visual da identidade dos alvos, foi o principal erro que levou ao conflito internacional. Quando totalmente carregados com gasolina e contentores de carga, os navios de abastecimento americanos podem produzir sinais de sonar comparáveis aos de navios militares muito maiores, especialmente quando vistos através da distorção acústica típica das águas profundas do Pacífico. Durante longas missões submarinas, o pessoal dos submarinos russos está sob enorme pressão psicológica, tornando cada vez mais difícil tomar decisões adequadas à medida que as missões avançam. De acordo com fontes de inteligência, diretrizes agressivas são enviadas aos comandantes dos submarinos russos, enfatizando o ataque a alvos americanos de alto valor, independentemente das condições táticas ou do completo desrespeito pelos procedimentos de verificação. Apesar de altamente desenvolvido para a sua época, o equipamento de sonar do submarino da classe Oscar II não possui o software avançado de reconhecimento de alvos usado pelos submarinos americanos e europeus mais recentes para a identificação positiva de alvos. O pessoal submarino agora depende da interpretação do operador, em vez da análise automatizada, porque as restrições orçamentárias da Marinha Russa impediram modificações extensas no sistema de sonar. As frotas de submarinos russos mais antigas são incapazes de atender às exigências de ritmo operacional impostas pela postura naval assertiva de Moscovo em todo o Pacífico. Os comandantes dos submarinos estão sob pressão para mostrar que podem conduzir com sucesso operações contra as forças navais dos ex-EUSDA, o que os incentiva a correr riscos que técnicas táticas mais prudentes muitas vezes evitariam. A tecnologia de vigilância americana que monitorou os movimentos dos submarinos russos durante toda a sequência do incidente foi o fator mais importante para evitar a escalada de um ataque submarino para um combate naval em grande escala. Os comandantes americanos tinham plena consciência da situação graças às sofisticadas redes de detecção submarina, monitoramento por satélite e inteligência de sinais. Usando sistemas integrados de comando e controlo, que interpretam informações de várias fontes ao mesmo tempo, o quartel-general da Frota do Pacífico dos Bucios e Subatismandaeus obteve informações em tempo real sobre o ataque do submarino russo. Em vez de retaliar automaticamente contra ataques percebidos, os comandantes navais americanos foram capazes de compreender a extensão da crise e responder com respostas ponderadas graças a essa supremacia tecnológica. Para garantir que as decisões cruciais sobre possíveis contra-ataques obtivessem os níveis de autorização adequados, os sofisticados sistemas de comunicação do USS Curtis Wilbur mantiveram contato próximo com os comandos navais superiores. O controlo cuidadoso da escalada é enfatizado na doutrina naval dos Buzievsnewa, especialmente ao lidar com adversários que possuem armas nucleares, como as forças submarinas russas. Quando os comandantes dos submarinos russos tentaram usar sinais acústicos de ordem para interromper o seu ataque, com torpedos, as capacidades de guerra eletrônica americanas provaram ser cruciais. Os sistemas americanos rastrearam esses contactos e verificaram que os comandantes russos cancelaram prontamente o ataque, embora os torpedos russos continuassem a manter algumas capacidades de comando e controle após o lançamento. Os planeadores navais russos calcularam mal continuamente a superioridade tecnológica da Marinha americana, o que o incidente revelou. As forças navais americanas têm uma grande vantagem em situações de gestão de crises, quando a tomada de decisões rápidas e precisas evita uma escalada descontrolada, graças às suas capacidades superiores de sonar sistemas sofisticados, de processamento de dados e estruturas de comando integradas. Com a sua carreira em jogo, o comandante do submarino russo Oscar II teve de decidir se permanecia submerso e arriscava um conflito internacional ou se vinha à superfície para falar diretamente com os soldados americanos. Especialistas em psicologia militar estão cientes de como altos níveis de estresse afetam a tomada de decisões da tripulação de submarinos em cenários táticos críticos. Tradicionalmente, a doutrina submarina russa prioriza a manutenção da discrição acima de todos os outros fatores, especialmente em cenários táticos, onde a comunicação direta poderia evitar confrontos mais sérios. A escolha do comandante de empregar boias de comunicação de baixa frequência foi um grande desvio da norma para as operações navais russas. As missões de longo prazo no Pacífico exercem pressão psicológica sobre os marinheiros dos submarinos russos, aumentando a probabilidade de erros táticos à medida que as missões avançam. Os comandantes de submarinos devem tomar decisões cruciais com pouca informação e poucas opções de confirmação ou consulta, uma vez que estão isolados dos canais de comando regulares.
De acordo com pesquisas de inteligência, as estruturas de comando da Marinha Russa criam incentivos organizacionais que agravam em vez de melhorar circunstâncias perigosas, desencorajando os comandantes de submarinos a reconhecer erros de alvo. Em situações em que a maioria dos oficiais militares teria optado pela autopreservação, a escolha do comandante de admitir o ataque equivocado foi um ato de grande bravura. O evento destaca questões básicas das estruturas de comando e controle da Marinha Russa, que obrigam os comandantes de submarinos individuais a tomar decisões estratégicas que precisam de ser aprovadas por autoridades superiores. Em contraste, os protocolos navais americanos mantêm várias linhas de comunicação abertas para que os comandantes de submarinos possam consultar o quartel-general da frota antes de tomar decisões irreversíveis. Uma vez que os sistemas de armas estão operacionais, as alternativas diplomáticas são limitadas no curto período do combate naval contemporâneo. Como mísseis e torpedos avançados podem se mover mais rápido do que um ser humano pode tomar decisões. As decisões táticas podem ter repercussões estratégicas antes que as autoridades políticas percebam o que está a acontecer. Há muitas chances de falhas de comunicação e contatos não intencionais devido à proximidade das tropas navais americanas e russas que operam nas águas do Pacífico. Operações de rotina podem rapidamente se transformar em crises devido à ausência de canais de comunicação estabelecidos entre forças navais opostas. A gestão de crises é dificultada pelo facto de que tanto as tropas navais russas quanto as americanas são capazes de guerra eletrônica. Comandantes de navios de superfície e submarinos são incapazes de coordenar com comandos superiores ou falar diretamente com possíveis oponentes quando os sistemas de comunicação são interferidos ou bloqueados. Operações submarinas anteriormente clandestinas enfrentam agora maiores riscos de serem descobertas e confrontadas devido ao uso generalizado de tecnologias sofisticadas de detecção de submarinos. Embora as forças navais russas e americanas sejam capazes de monitorizar os movimentos dos submarinos inimigos, essas mesmas tecnologias também abrem novas possibilidades para mal-entendidos e escaladas não intencionais. O poder destrutivo dos sistemas de armas navais contemporâneos, especialmente aqueles implantados por submarinos nucleares, pode destruir grandes embarcações em um único ataque. Milhares de vidas e milhares de milhões de dólares em equipamento militar podem ser perdidos em questão de minutos em qualquer conflito naval entre grandes nações. Este episódio mostra como as escolhas táticas individuais dos comandantes de submarinos podem levar a questões globais que exigem uma ação diplomática imediata ao mais alto nível governamental. Os conflitos navais modernos têm o potencial de escalar rapidamente, exigindo o desenvolvimento de novas estratégias de gestão e prevenção de crises. Novos protocolos de identificação e comunicação foram implementados pelas tropas navais da OTAN no Pacífico para impedir a repetição de eventos envolvendo as forças navais chinesas, russas e americanas. Frequências de comunicação de emergência padronizadas e o aumento do uso de sistemas de identificação automática são dois exemplos dessas ações. Todos os principais países navais revisaram detalhadamente as suas regras de combate submarino, como resultado do incidente com foco nos processos de autorização para o lançamento de armas e nos requisitos para a identificação de alvos. Os analistas militares entendem que erros semelhantes podem rapidamente levar a conflitos multinacionais muito mais extensos. Quer estudar táticas submarinas e obter informações sobre guerra naval confidencial? O oceano é frequentemente referido como a última fronteira da Terra, pois é um enorme campo de testes, silencioso para as armas mais secretas das nações. Os submarinos, cada um com armamento suficiente para alterar o resultado de conflitos, movem-se como sombras sob as águas longe de satélites e câmaras. Os submarinos são emblemas do alcance estratégico e da discrição da Rússia, e há muito que são o orgulho da frota. No entanto, num conflito recente, a marinha dos Yuktubus destruiu completamente um dos ativos subaquáticos mais valiosos da Rússia, demonstrando mais uma vez por que é que o domínio dos Yuktubus nos mares profundos continua a ser a vantagem mais significativa da América. Para testar as defesas da OTAN, submarinos militares russos patrulham regularmente as águas geladas do Atlântico Norte, onde ocorreu o incidente. Essas mobilizações têm como objetivo lembrar ao mundo que a frota de Moscovo ainda é temida e capaz de atacar através dos oceanos se provocada. No entanto, cada submarino russo que mergulha sob a superfície não é apenas uma ameaça para a marinha dos Yuktubus, é um desafio que eles estão determinados a enfrentar. Desta vez, o conflito começou quando um submarino de ataque nuclear russo saiu do cais em extremo sigilo, de acordo com analistas de defesa ocidentais, citados pela Jane's Defense Weekly e pela Reuters. O seu objetivo era recolher informações sobre os grupos de ataque de porta-aviões americanos e observar os exercícios da OTAN. O Kremlin acreditava que, agindo com força, poderia demonstrar a Washington que os submarinos russos eram difíceis de deter. No mar, porém, a furtividade é uma arte cruel. Apesar de parecer moderno no papel, o submarino russo era um exemplo poderoso, mas imperfeito da engenharia da era soviética.
Os americanos previram isso. Redes de sonar em pontos estratégicos captaram o seu sinal, satélites seguiram a sua partida e, o mais importante, submarinos de ataque americanos já estavam posicionados. O que a Rússia planeou como uma missão clandestina rapidamente se transformou num jogo de gato e rato, em que a marinha dos Zeus levava vantagem. A tentativa do navio russo de se aproximar de uma força-tarefa americana foi o ponto de viragem. Ele moveu-se com ousadia, pensando que tinha escapado à descoberta. No entanto, surpreendeu-se a si próprio, em vez de surpreender o adversário. Durante horas até dias, os operadores de sonar da marinha dos Zeus, num submarino da classe Virginia, estavam a monitorizá-lo. O submarino americano tinha uma imagem nítida do seu alvo graças ao seu sofisticado sonar rebocado e às tecnologias de propulsão silenciosa. O submarino russo ficou preso numa posição da qual não conseguia escapar nem entrar em combate, resultando numa simulação de destruição. Especialistas em guerra naval salientam que raramente se utiliza fogo real nestes combates. Não foram disparados mísseis nem lançados torpedos. Em vez disso, a exposição revelou-se uma tragédia para a Rússia. A alegação de superioridade submarina de Moscovo foi desmentida pela capacidade da marinha dos Zeus de localizar, encurralar e destruir o submarino sem nunca ser descoberta. Ser tão completamente descoberto foi uma vergonha para um país que faz investimentos significativos no uso da furtividade para transmitir poder. O evento tem ramificações estratégicas significativas. Os submarinos servem como símbolos de dissuasão, além de serem armas. Um continente inteiro pode estar em perigo devido a um submarino com mísseis balísticos que se esconde nas profundezas. Os submarinos de ataque têm a capacidade de cortar rotas marítimas de comunicação ou perseguir grupos de porta-aviões. O valor estratégico destes navios diminui drasticamente se perderem a sua invisibilidade. A marinha dos Zeus enviou uma mensagem forte ao fazer desta missão um fracasso. Os submarinos russos podem ser rastreados, localizados e destruídos, muito antes de se tornarem uma ameaça real. Isso lembra a dinâmica da Guerra Fria. Na época, a União Soviética construiu enormes frotas de submarinos em um esforço para superar a OTAN em número. No entanto, os avanços americanos em sonares acústica e estratégias antissubmarinas repetidamente mudaram as chances a favor dos Estados Unidos. Eventos como as conhecidas Patrulhas da Brecha da Islândia demonstraram a capacidade da OTAN de interceptar submarinos soviéticos antes que eles pudessem chegar ao Atlântico. Parece que a história está a repetir-se agora, com a marinha dos Zeus a aperfeiçoar as suas técnicas e a Rússia a herdar as mesmas dificuldades. A tecnologia é um fator fundamental. Com os seus revestimentos sofisticados, propulsão por jato de bomba e sistemas de guerra eletrônica, o submarino da classe Virginia, considerado um dos mais silenciosos já construídos, é praticamente imperceptível. Os Estados Unidos têm um sistema de vigilância integrado sem paralelo, quando combinado com redes de sensores subaquáticos que abrangem rotas vitais como a Gyuk, Groenlândia, Islândia, Reino Unido. A Rússia tem tido dificuldade em acompanhar mesmo com os seus investimentos em submarinos contemporâneos como os da classe Yasen. De acordo com especialistas navais ocidentais, os barcos americanos são sempre mais silenciosos, o que lhes dá a vantagem crucial de ouvir primeiro nas batalhas submarinas. Deve ter sido uma experiência deprimente para a tripulação russa. Imagine o seu submarino invisível, enquanto trabalha na escuridão quase total, apenas para descobrir que foi seguido o tempo todo. De acordo com relatos, a autorrevelação dos americanos que envolveu emergir propositadamente perto da zona de patrulha do submarino russo não foi apenas uma vitória tática, mas também psicológica. Esse tipo de incidentes faz com que as organizações de comando russas duvidem da viabilidade dos seus submarinos mais sofisticados. As ramificações não se limitam à Rússia. Certos de que a guerra antissubmarina americana ainda é imbatível, os parceiros da OTAN mantiveram um olhar atento sobre a ação. Este incidente demonstra que as ameaças submarinas russas podem ser minimizadas para países como a Noruega e o Reino Unido, que estão localizados na entrada do Ártico. Serve como um lembrete para rivais como a China de que a superioridade submarina dos Zeus não se limita a um único oceano e que o Pacífico também é constantemente monitorado. O momento em que isso ocorreu aumenta a sua importância. A marinha russa não pode se dar ao luxo de sofrer mais humilhações depois de ter sofrido golpes no Mar Negro, onde drones ucranianos danificaram navios e destruíram depósitos de suprimentos. A história de declínio é exacerbada quando a credibilidade é perdida sob as ondas. Os submarinos russos, que já foram aclamados como predadores silenciosos das profundezas, agora correm o risco de serem vistos como alvos fáceis. A catástrofe levanta questões importantes do ponto de vista estratégico. Que ajustes a Rússia fará? Vai recuar para preservar o orgulho ou intensificar a implantação de submarinos, arriscando-se a sofrer ainda mais humilhações? O problema que os Zeus enfrentam é como se manter à frente da curva à medida que a tecnologia avança.
Tecnologias emergentes como sonares, assistidos por IA veículos subaquáticos autônomos e enxames de pequenos drones subaquáticos, têm o potencial de revolucionar o campo de batalha. Embora este episódio seja uma vitória, mesmo os submarinos mais sofisticados da classe Virginia podem ser postos à prova em conflitos futuros. Também é impossível ignorar a ressonância metafórica. Por serem invisíveis letais e possuírem poderes praticamente lendários, os submarinos sempre foram misteriosos. Revelar um remover essa aura é minar toda uma história de poder. Tais perdas de prestígio são tão prejudiciais para a Rússia quanto derrotas reais, já que a imagem de grande potência do país depende em grande parte de seu poderio militar. A percepção é poder na era da informação, e neste caso a percepção mudou significativamente contra Moscovo. No final, a vitória da marinha dos Vibusses Rebus destaca uma lição intemporal. O domínio dos mares depende tanto da luta invisível sob as ondas, quanto da quantidade de navios. Os Estados Unidos estão na vanguarda dessa competição, combinando décadas de experiência com tecnologia incomparável. Não só um submarino foi rastreado, como o mundo agora sabe que ele pode ser rastreado repetidamente, de forma fiável e inesperada, o que é um desastre para a Rússia. Os mares continuarão a ser um campo de batalha silencioso, à medida que as tensões entre as superpotências aumentam. As tripulações dos submarinos continuarão a mergulhar nas profundezas, preparando-se para missões que podem nunca atrair a atenção da mídia, mas que mesmo assim influenciarão o equilíbrio de poder. No entanto, existem riscos associados a cada encontro e perseguição nas sombras. Um único erro pode resultar em mortes simuladas, que se tornam reais, causando desastres incontroláveis e graves. Mais uma vez, o Atlântico Norte ficará silencioso com as ondas escondendo as feridas do conflito. Porém, sob a quietude, a mensagem permanece: não há segundas chances no mundo cruel do combate subaquático. Os submarinos russos continuarão a ser sombras caçadas, um lembrete de que a força no papel não é igual ao domínio na realidade, até que a marinha dos Geusa demonstre que tem a vantagem. Para obter informações militares exclusivas que não encontrará em nenhum outro lugar, subscreva o meu canal.